Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Podes começar. Calma. Gil ainda não apareceu aqui o temporizador. Já está. Quando quiser, Gil, força. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast o Hispaninca. Estou aqui hoje com os mais que habituais João Blanco e Miguel Rocha. E começo desde já por passar a palavra ao Blanco, que ele tem uma notícia bastante estrondosa para vos dar. Estrondosa. Vai ser o abanão, o buzinão de carinho, no fundo é isso. Bem, em primeiro lugar, olá a todos os nossos ouvintes, obrigado por estarem a ouvir mais um episódio. É uma boa notícia porque, em primeiro lugar, agradecer-vos, porque vou dar uma notícia e vou dar uma estatística, de duas vertentes diferentes do projeto. Em primeiro lugar, agradecer-vos porque, no fundo, são vocês que fazem isto, é piada, lá está, é a vossa interação, é vocês estarem sempre desse lado e fazerem o projeto crescer. Obviamente que tem um quê de mérito nosso, mas também tem muito mérito vosso e, por isso, obrigado. Portanto, a notícia que nós queremos dar é a seguinte. De 18 a 20 de novembro vai haver no Porto a Thinking Football Summit, uma série de conferências organizadas pela Liga, que, com a participação de N oradores do mais mediático que existe no futebol português, entre presidentes dos três grandes e do Braga, obviamente dos ditos grandes, porque já temos essa batalha aqui há algum tempo, como é óbvio, dos mais renomeados jornalistas esportivos, N pessoas também importantes no futebol europeu. E pronto, vai acontecer no Porto de 18 a 20 de novembro. E o nosso podcast foi convidado para ir cobrir o evento e para gravar lá um episódio durante um desses dias. E, portanto, vai ser muito agir ser um parceiro de um evento que vai, no fundo, promover a discussão do futebol em Portugal, de certa forma, claro que sim. E queríamos agradecer-vos, no fundo, porque é graças ao vosso mediatismo, digamos assim, que estas coisas são possíveis, é o facto de estarem sempre desse lado e, portanto, dizer-vos para, na melhor das hipóteses, irem à conferência, estarem lá nesses 3 dias, ou irem só um, ou como quiserem. Graças a esta parceria também vão ter um código promocional da nossa parte, que vai ser publicado no dia em que sair este episódio, portanto vai sair segunda-feira. Se não estiver logo quando o episódio for lançado, há de estar nas horas seguintes, não se preocupem com isso. Vão poder comprar bilhetes mais baratos a partir daí. E se não puderem, por alguma razão que seja, ir ao evento, ao menos estejam atentos às nossas redes sociais, vamos estar a cobrir tudo por aí. Entretanto, antes desse evento ainda vão haver os prémios Pods, vamos ver como é que nos safamos. Mas a outra novidade que eu queria dar, e não é bem uma novidade, lá está, é tal estatística, é que a newsletter tem saído bastante bem nas últimas 2 semanas e por isso também queria agradecer. Vocês estão a interagir bastante com os textos, estão a gostar bastante dos temas abordados e do que nós temos para dizer. E só nas últimas 2 semanas largas dezenas de malta têm aderido e por isso muito obrigado. Mas agora vamos falar de um tema, a meu ver, um pouco mais triste, portanto, Gil, força. Tu achas triste, eu acho espetacular, pronto, é assim o futebol. E hoje vamos falar então do Benfica, exatamente, do meu clube, e mais especificamente da trajetória do Benfica nesta temporada, ao longo dos 2 meses mais ou menos de competição que existiram até agora. E vamos começar com uma análise, uma análise e um comentário ao clássico de sexta-feira, Porto Benfica, que terminou 0-1, ou seja, o Benfica ganhou. Posso começar por ti, Rocha. Que análise tens a fazer deste clássico? Bem, olá a todos. Eu sinceramente não sei bem o que dizer deste clássico. Acho que o Benfica. Cuidado, Homem, convinha teres o microfone ligado, mas o resto está fixe. Eu achei que tinha carregado e não carreguei. Estava a dizer, primeiro olá a todos. Estava a dizer que não sei bem como abordar este clássico. Mas que primeiro o Benfica acabou por ganhar de uma forma não surpreendente, tendo em conta todas as circunstâncias do jogo. O Porto jogar com o Porto e qualquer outra equipa, uma equipa jogar em superioridade numérica é sempre mais expectável ganhar,
e foi isso que o Benfica acabou por fazer. Ahm, mas eu acho que este clássico, para mim, eh, de uma visão completamente pessoal, serviu para mostrar, mesmo com uma derrota e mesmo o Porto tendo ficado a 6 pontos, ou o que é do Benfica, mesmo tudo na prática ter sido negativo, para mim mostrou que o Porto pode ser campeão. Porque o Benfica não é superior ao Porto. Isso foi o que eu percebi neste jogo. O Benfica não é superior ao Porto. E eu acho que se calhar não tinha prestado tanta atenção aos jogos anteriores do Benfica. Ahm, Se calhar, pronto, vi contra o PSG e outros jogos assim grandes, mas se calhar não tinha prestado tanta atenção. E claro que quando é contra o nosso clube acabamos por ver o jogo de uma forma muito mais atenta do que qualquer outro. Ahm, e eu primeiro, até quando comecei a ver o jogo, até pensei, ok, o Benfica está a jogar assim para o que dizem que o Benfica joga, está a ter um mau dia. Mas depois por comentários e não sei o quê, não, aquilo é o que o Benfica joga. E para mim aquilo não é um super Benfica. Não sei se ficaram traumatizados com os últimos anos, e com as desilusões que tiveram dentro do clube. Mas acho que uma equipa deste nível é uma equipa a que o Porto esteve habituado nos últimos anos. E lá está, volto a dizer, o Benfica não é superior ao Porto. Ou se quiserem de outra forma, não mostrou ser superior ao Porto neste jogo, mesmo quando teve a jogar com mais um, que foi a maior parte do jogo, foram 65 minutos. Um, e portanto, eu fiquei ainda mais convencido que o Porto pode ser campeão, um, e que mesmo os outros títulos nacionais também pode lutar por eles. Não é que o Benfica está a fazer uma grande temporada, porque isso é óbvio, continua sem derrotas no campeonato. Também está muito bem na Liga dos Campeões e, portanto, está a ser uma época positiva. Agora, uma época que seja suficientemente boa, para vencer este campeonato, de forma, vamos dizer, tranquila, isso acho que é completamente absurdo. E acho que o Porto vai dar luta até ao fim. uh, e lá está, aquilo goza-se muito com o Sérgio Conceição naqueles tiros que ele tem assim no fim do jogo, na conferência de imprensa. Mas eu, quando ouço o Sérgio dizer aquilo, noto que é sincero, e eu também já acreditava nisso antes dele o dizer, porque acho que somos melhores. O Porto mostrou que é melhor que o Benfica. O Porto, se calhar o Benfica pode acabar por ser mais pragmático em certos momentos e acaba por falhar menos, contra, por exemplo, equipas mais pequenas, com que o Porto já escorregou e não devia ter escorregado. E aí é que também se fazem os campeões. Mas em termos de confronto direto de equipas, o Porto é melhor que o Benfica, e eu não tive dúvidas nenhumas disso neste jogo. Uh, não tenho dúvidas nenhumas que o Porto iria ganhar ao Benfica, sem sombra de dúvidas, se tivéssemos jogado 11 para 11. E mesmo jogando com menos um desde os 25, também não me surpreenderia se o Porto tivesse ganho este jogo. Porque podíamos ter marcado um golo logo no início do jogo, se não fosse aquela defesa absurda do Vlaco Dimos, que ele está lá para isso, é para defender, porque aquilo era um golo dado completamente, foi uma bola bastante colocada, foi a poucos metros dele, foi uma grande defesa. Podíamos ter marcado logo aí, temos mais oportunidades para marcar, mesmo no fim do jogo houve a oportunidade de empatar. O gol do Benfica, não vou dizer que caiu do céu, porque também teve uma grande oportunidade que acabou por falhar naquele cabeceamento do Rafa que mandou à barra. Portanto, acho que a conclusão é 11 para 11 o Porto ganhava, 10 para 11 o Porto podia muito bem ter empatado este jogo. E volto a dizer, acho que o Benfica não é superior ao Porto. Bem, deixa-me já responder a ti, Rocha, que eu não concordo em muitas das coisas que tu disseste, mas pronto, faz parte. Quando tu dizes que 11 para 11 não tinhas dúvidas que o Porto ganhava, eu acho que isso aí é uma afirmação que não se pode fazer porque é puramente especulativa. Mesmo quando estava 11 para 11, o Porto tinha tido aquela grande oportunidade, como é óbvio, que o Vlaco Dimos faz uma grande defesa, mas para além disso, o Benfica também já tinha tido. Tinha tido um cabeceamento do Rafa isolado no meio da área que vai à figura, pronto, com um cabeceamento melhor também poderia ter dado golo. Já tinha tido um cabeceamento do Bach que também passa a arrasar a barra, isto aqui ainda 11 para 11.
Portanto, eu acho que não é assim tão linear de que o Porto teria ganho ao Benfica. Mas também 10-11, o Benfica e o Porto tiveram os mesmos remates à baliza. Certo? Mas agora, se fores contabilizar oportunidades claras, o Porto tem aquela bola do Vlaco Dimos no início, tem um remate acho que é do Verón, já perto do final da segunda parte, passa ao pé, e tem o Gilberto a rematar contra o Vlaco Dimos. São estas as oportunidades do Porto no jogo. O Benfica tem a do Auschwitz e depois do Rafa, que é no mesmo lance. Tem essa do cabeceamento do Rafa, tem o golo. Tem Mas o... a do cabeceamento do Rafa é a mesma, do Não, Alves. o Rafa tem dois cabeceamentos, um à barra, que essa aí é uma das oportunidades, depois tem outro também, quando ainda estava 11-11, que ele está no meio, mesmo ali à frente da área, à frente da baliza, isolado, e cabeceia à figura, pronto. É uma boa oportunidade, porque pronto, está ali sozinho a cabecear. E depois ainda há um remate do Rafa na segunda parte, que acho que é um grande corte do David Carmo, e depois ainda há aquela oportunidade que o David Carmo ia fazendo um autogolo. Portanto, acho que o Benfica teve bastante mais oportunidades. Pronto, lá está, é um jogo que eu acho que o Benfica venceu com justiça, apesar de, como é óbvio, contra 10, mas acho que venceu com justiça, porque teve mais oportunidades, finalizou melhor, foi mais pragmático, portanto, mesmo não estando a fazer um grande jogo, porque já vi jogos bem melhores do Benfica, mesmo quando estava 11-11, mesmo quando estava 11-10, já vi jogos bem melhores do Benfica. Acho que o Porto também é uma equipa muito forte quando tem de descer linhas, acho que isso aí fica óbvio, que o Porto é muito forte em contra-ataque e no ataque à profundidade, e não tem problemas nenhums em descer as linhas e usar esse contra-ataque. Portanto, eu acho que o Benfica também teve dificuldade, porque o Porto realmente é uma equipa que defende muito bem quando desce as linhas. Pronto, Blanco, vou-te passar a palavra. Mas, Já agora. desculpa, só mais uma coisa. A questão de descer as linhas, acho que há um descer as linhas por obrigação e um descer as linhas por opção. E este foi claramente um descer as linhas por obrigação, porque o Porto começou o jogo a pressionar alto. E mesmo quando estava a jogar 10-11, o Porto optava por, na saída de bola do Benfica, por condicionar a saída. Continuava a pressionar alto. Pois, obviamente, que se o Benfica conseguia sair a jogar, o Porto tinha de descer as linhas. E claro que é bom fazer isso, tem de o ser, obrigatoriamente. Mas também é muito bom a pressionar, e o Porto mostrou isso, que acho que até na primeira parte o Benfica perdeu mais vezes a bola do que conseguiu sair a jogar com ela. Não, isso aí concordo plenamente contigo. Agora também acho que o Porto, quando é preciso, também desce muito bem e fecha muito bem, porque podia realmente pôr-se todo atrás da linha da bola, mas mesmo assim deixar buracos por todo o lado e o Benfica marcar golos. Não foi isso que aconteceu. Também estou a dizer que defenderam bem. Claro que fizeram bem a pressão no início, como é óbvio. Acho que os jogadores do Benfica também, sob essa pressão, não sei o que se passou, mas falhavam passos fáceis. O Enzo, pelo menos, lembro-me, de 3 passos que eram fáceis e ele consegue falhá-los na saída de bola. Deve ter sido por causa da pressão, como é óbvio. Pressão psicológica também de estar a jogar no Dragão. Pronto, mas de qualquer forma, acho que o resultado se acaba por ajustar. Mas Blanco, fala tu agora também um bocadinho. Bem, isso do lado bom, se é que há algum lado bom já está fora da luta, é poder morrer ainda mais quando isto acontece. Portanto, eu percebo aquilo que o Rocha diz quando diz que 11-11 o Porto ganharia. Lá está, é muito especulativo, mas eu acredito que seria assim. Porque no Dragão, o Porto a pressionar alto como estava a pressionar no início, provavelmente iria ganhar o jogo, porque o Benfica também não estava assim num dia propriamente bom, já se viu este Benfica a ser muito mais forte. Portanto, acho que o Porto até poderia ganhar o jogo. Porém, o Rocha esqueceu-se de mencionar algo pequeno, que é: não importa tu até seres o Barcelona do Guardiola ou o United do Ferguson ou o que quer que seja, se tiveres um jogador que não quer estar em campo, que está a distribuir faltas à toa. Portanto, ok, matar transições, blá blá, só que os dois lancem com o Eustáquio dá o pau no bar, a bola mal tinha saído da grande área do Benfica, eram faltas, não era preciso fazer ali. Portanto, é parvo. E aí o jogo muda completamente e é esse lance que dita o destino do jogo. Porque a partir daí o Benfica, as oportunidades que cria não são totalmente flagrantes, não há assim. Tirando daquela do Arsenal e aquela do Rafa, que lá meio de trivela, algo meio estranho, e que a bola sai assim meio em rosca. Tirando isso e a do gol, obviamente,
não há assim grandes oportunidades, até se calhar se conta de forma mais ou menos igual aos do Porto e do Benfica. A questão é que o Benfica simplesmente é mais pragmático e tem mostrado isso a época inteira e é preciso ter essa capacidade de definição. O Benfica, se calhar em jogos como aqueles de pré-eliminatória da Liga dos Campeões, Dinamo Kiev, Midlands e contra se calhar aquele segunda jornada, qualquer coisa assim, contra o Arouca também, aí o Benfica claramente dominante e sempre a criar oportunidades e sempre a tentar ser mais. Mas agora, numa altura em que o Benfica já há muito desgaste físico no 11, porque sabemos que o Roger Schmidt não gosta de rolar muito, o Benfica limita-se a fazer aquilo que tem de fazer, ponto. Quer ganhar, levou os 3 pontos e está bom. E, obviamente, que também existe uma diferença clara entre aquele Benfica que temos Enzo, Florentino, depois à frente João Mário, Rafa, David Neres e Gonçalo Ramos, do que o Benfica que tem Enzo, Florentino, João Mário e Alcems e Neres no banco, porque sabemos que o Neres dá uma dinâmica completamente diferente às coisas e o Alcems, ou Oshness, logo que seja, apesar de jogar bastante bem, foi dos melhores do Benfica no Dragão, dá coisas diferentes, não dá tanta essa criatividade e espetacularidade ofensiva como dá o Neres, obviamente, que só entrou no intervalo e lá está, e jogou também bastante bem, não assumiu tão protagonismo como assumiram o Alcems e o Grimaldo, por exemplo, a meu ver, mas também jogou bem. E acho que é um pouco por aí, acho que a vitória é justa, acho que o Benfica fez o seu papel, acho que o Porto se calhar até ganharia, entre aspas, facilmente se não fossem 2 infantilidades do Eustáquio. Certo. Pronto, concordo com mais ou menos tudo também o que tu disseste. Claro que ter o David Neres no banco ou ter o David Neres a titular é totalmente diferente. Apesar do Auschwitz ter feito um excelente jogo, para mim um dos melhores em campo. Mas pronto, lá entrou na segunda parte e acho que desequilibrou bastante. E é até ele que está na jogada do gol e que dá assistência. Portanto, esses jogadores também têm de jogar nos jogos mais difíceis. E é isso basicamente que tem de acontecer. Perguntava, agora começo por ti, Blanco, os principais destaques para ti do jogo, em termos de jogadores e nuances táticas, treinador, substituições, o que tu quiseres. Lá está, assim, acho que um destaque claro é a tripla substituição do Schmidt ao intervalo, certo? Que acho que em primeiro lugar, e foi uma coisa que os nossos amigos do segundo posto também disseram no Twitter, que não vou dizer aqui, ou vá da forma exatamente que eles disseram, mas é preciso ter muita coragem para ir ao Dragão, fazer uma tripla substituição num jogo em que o Benfica já estava por cima ao intervalo, digamos assim, por expulsão, blá blá, posso dizer que sim. É preciso coragem, porque sabia-se que aqueles jogadores que estavam amarelados, e lá está, mais uma bela arbitragem do nosso futebol, tem que se dar amarela tudo o que se vê, já sabia que aqueles jogadores, estando amarelados, poderiam que não acabar o jogo, então o Bá era mais claro. Troca tudo, funciona na mesma, tirou o Enzo, que para mim é o melhor, ou dos melhores jogadores do Benfica, pronto, o que seja, no plantel, tirou o Enzo aos 45 minutos, também é preciso ter coragem para o fazer, e acho que foi bastante importante isso que ele fez e acho que foi a chave do jogo. Mais nuances, já falei do Frederico e do Grimaldo. Do Porto, lá está, Otávio é sempre bom vê-lo jogar. Taremi também tem sido muito influente para o Porto este ano e também teve aquela grande oportunidade que foi o momento do Vlaco Dimos também. Deixa só dizer que agora utilizaste as palavras certas. É bom de ver o Otávio a jogar. Pronto, tudo tem um motivo, Gil. É bom de ver o Otávio jogar, lá está, e também não quero entrar muito pela confusão do final do jogo, ou do Sérgio Conceição a dizer que o árbitro é benfiquista, enfim. O árbitro lhe ofereceu o campeonato ano passado, mas ok. E, é um pouco por aí, é um pouco esses os destaques que eu faço. Lá está, muita gente a apontar o dedo à arbitragem. Eu acho que a arbitragem não deu a vitória nem nenhum nem ao outro. Eu acho que a arbitragem é o pobre que é a arbitragem do nosso futebol, e lá está. E eu disse aí agora, eu tinha usado a conta do Spanenka no Twitter durante esta semana para dizer isto, que é, a partir do momento em que o árbitro, como o João Pinheiro, é a escolha regular de clássicos e derbys e dos jogos mais importantes do primeiro escalão, ou dos jogos em que se decide ali o top 4, top 3, é porque muita coisa está mal no campeonato, meu. É porque há mesmo árbitros horríveis em comparação, de certeza. E eu gosto mais daqueles árbitros que não se notam no jogo, que não gostam de ser o protagonista. E há muitos árbitros assim, low profile, bons em Portugal.
Mas infelizmente, sempre aqueles árbitros que nós sabemos de cor o nome, é exatamente pelo contrário. Infelizmente, porque também não dá jeito de dizer o nome dos bons. Enfim. Quais são os teus destaques do clássico? Bem, só aqui uns aspectos antes. Eu percebo o que o Blanco diz quanto à infantilidade das faltas do Eustáquio, mas isso acaba por ser o risco e a linha muito tenue onde o Porto faz a pressão, porque já vimos inúmeras jogadas em que o Eustáquio pode atacar a bola com aquela agressividade e que acaba por recuperar mesmo a bola, e portanto o Porto é verdade, joga nesse risco e tem de aguentar com as consequências. Agora, o que eu mudaria se calhar era mais a abordagem dele no segundo lance, sabendo que tem amarelo, ou seja, a maior parte dos jogadores do Porto deve e entra assim em todos os jogos, mas a partir do momento em que levam amarelo tem de se calhar diminuir um pouco essa agressividade. E para mim o segundo amarelo é que é flagrante, e para mim até a primeira falta do Eustáquio não era amarelo e a segunda poderia ser para vermelho direto. Portanto, acaba por ir dar mais ou menos ao mesmo. Só para terminar isto da arbitragem, para mim o Bá também não devia ter acabado o jogo, e portanto essa parte da coragem do Roger Schmidt eu percebo, mas a partir do momento em que tens um jogador que já fez duas faltas a seguir a levar um amarelo e ficaram ali todos na tensão a ver se ia ser expulso, pensas muito mais em continuar a jogar com 11 do que propriamente nos princípios de jogo que queres seguir, ou o porquê daquele jogador, Sim, ter sido claro. titular. Aí a coragem nem é tanto pela questão do Bá individualmente, é fazer uma tripla substituição ao intervalo. Sim. Mas sim, o Bá incluído. O João Mário então foi logo aos 5 minutos, ou o que é que foi, portanto também estava ali já na rasquinha e sinceramente acho que não estava a fazer grande jogo. Para mim o que muda mais sim é retirar o Enzo do jogo, isso é que acho que acaba por fazer mais efeito na equipa do Benfica. Mas principais destaques, para mim da parte do Benfica vai para o Vlaco Dimos. Acho que aquela defesa no lance de mais perigo que o Porto teve acaba por mudar bastante o jogo, na minha opinião. Tudo que viria a seguir disso, se tivesse sido gol, é tudo suposições, mas para mim muda completamente o jogo e, portanto, é um dos homens do jogo para mim, e o outro tem de ser o Rafa, pelos desequilíbrios que acabou por criar. Soube decidir melhor do que costuma decidir, na minha opinião. Há ali um lance no fim, penso eu, já por volta dos 90 minutos, em que o Uribe, coitado, até tive pena do gajo, que, por muito raçudo que seja, não é propriamente um velocista como é o Rafa, teve de ir atrás dele quase de uma área à outra num contra-ataque do Benfica, que acabou por defender bem, mas o Rafa a saber temporizar o jogo muito bem, não se precipitar como costuma fazer, e depois pronto, teve o golo e teve outra oportunidade que também foi flagrante, e portanto Rafa e Vlaco Dimos para mim acabam por ser os homens do jogo do Benfica. E da parte do Porto, é o Otávio, como em quase todos os jogos. O Otávio jogou por dois, e por isso é que, na minha opinião, não se notou tanta diferença o Porto jogar contra 11, por causa da pressão que o Otávio faz. O Otávio tem um pulmão como eu nunca vi. Ele e o Uribe fizeram daquele meio campo como se estivessem a jogar com mais um. E portanto, para mim, do Porto também é o homem do jogo. O Diogo Costa também esteve bastante bem, como já nos tem habituado ultimamente. E depois só mais uma nota para o David Carmo, que está a começar a jogar melhor, na minha opinião, e já precisávamos disso. Só aqui um reparo, ou seja, Conceição, na minha opinião, poderia ter feito entrar o Rodrigo Conceição mais cedo. Acho que as alas do Porto já estavam muito cansadas, foram muito massacradas durante o jogo, até com a entrada do David Neres ao intervalo. Entrou com a energia toda, enquanto os nossos defesas já estavam com 45 minutos em cima, e portanto acho que podia ter feito entrar o Rodrigo Conceição mais cedo, eu teria o feito, mas é isso. Certo, já agora vou começar por pegar na arbitragem também, como vocês fizeram.
e dizer que aquele lance, o primeiro amarelo do Eustáquio, para mim, se fosse eu a arbitrar, não dava amarelo, apesar de, pelo rigor do árbitro, durante o jogo todo, ter de ser amarelo, porque era o critério que ele estava a usar. E quanto ao segundo, concordo com o Rocha, aquilo é um amarelo no limiar do vermelho, mas pronto, de qualquer forma foi expulso. Portanto, de certa forma fez justiça, apesar de ter sido com duplo amarelo. Quanto àquele lance do Bá, não consigo perceber como é que poderiam falar que o Bá teria de ser expulso quando nenhum daqueles lances é para amarelo. Ele já tinha um amarelo, não é por fazer mais duas faltas que tem de levar outro se nenhuma das faltas for para amarelo, não é? Pronto. Isso eu acho que tem a ver com o critério que o árbitro estava a levar, com os amarelos que o árbitro estava a dar, aquilo tinha de ser amarelo. E para mim também não é. Agora, com o critério que o João Pinheiro tem, uma das principais coisas dos árbitros é se tu inicias um critério no início do jogo, tens de o levar até ao fim. E portanto, Não, tanto isso a falta que ele fez, já não sei se foi sobre o Otávio, poderia não ser amarelo só por ser no nosso meio campo, aquela que ele dá com a mão na cara, mas só por ser no nosso meio campo. Mas depois a do Evanilson já na área do Benfica, em que ele entra com a perna na diagonal em frente às pernas do Evanilson, pelo critério dele, aquilo é amarelo. Pelo critério dele, não pelo meu. Pronto, olha, deixa-me só dizer que aquele do Otávio que ele leva com a mão na cara, eu nem sei se ele chegou a dar. Isso foi com a ponta dos dedos, pronto, para mim nem era falta. O outro lance, consigo aceitar o que estás a dizer, que segundo o critério do árbitro poderia ter dado amarelo. Pronto, consigo aceitar, apesar de achar que não é amarelo. Pronto, avançando para os meus destaques, destaco também o Rafa, pelo gol, e acho que jogou bem, acho que segurou bem a bola, correu como ele gosta de fazer e definiu bem. Destaco o Grimaldo, deu muita profundidade e qualidade nos passos para a área. O Auschwitz também, especialmente quando passa para o meio campo, para 8, acho que deu critério a circular, a fazer passos longos, passos interiores, também esteve muito bem. O Vlaco Dimos, obviamente, por causa daquela grande defesa que, pronto, lá está, poderia ter mudado o jogo ou não, mas de qualquer forma evita um gol, portanto é uma grande defesa. Do lado do Porto, destaco o Otávio, obviamente, faz um grande jogo, parecia que estava em todo o lado, raçudo, a fazer cortes, a distribuir jogo. Destaco também o Diogo Costa, que faz mais uma exibição segura, com aquela defesa ainda ao corte do David Carmo, que podia ter sido autogol, aquilo é uma grande defesa. Pronto, imagino mais numa série de distribuições de bola que ele faz e que faz bastante bem com os pés. Vou destacar também o David Carmo, que também faz um jogo positivo, apesar de quase fazer aquele autogol, acho que é um jogo bastante positivo. Agora, na parte dos treinadores, vou destacar o Roger Schmidt também, como o Blanco fez, com as 3 substituições, 2 delas claramente porque os jogadores já estavam amarelados, o Bá e o João Mário, e a outra pela sua inteligência em decidir colocar mais um homem para o ataque. Ou seja, ele ali pensou, pronto, agora temos de ganhar este jogo é para ganhar, e troca o Enzo e põe um homem de ataque, que foi o Draxler, que na minha opinião... Mas o Enzo também já tinha amarelo. Sim, também é verdade, mas imagina, eu acho que ele podia não ter trocado o Enzo, podia tê-lo deixado e continuado a jogar com 3 médios mais interiores, e não o fez, decidiu pôr um jogador de ataque e tirar um dos médios. Foi corajoso, como vocês já disseram, se bem que pôr o Draxler a jogar, eu acho que aí o jogo teve quase equilibrado 10-10, sinceramente. Depois vá lá que ele se lesionou e que com a entrada do Musa lá voltou a estar 11-10, mas ali durante 20 minutos acho que ainda teve 10-10. Pronto, avançando, vamos falar mesmo do que tem sido a temporada do Benfica. Eu gostava de perguntar, começo por ti agora, Blanco, que nuances tático-técnicas vês no futebol do Benfica, muito diferentes deste ano para o ano passado? Bem, em primeiro lugar, este ano o Benfica joga a equipa grande. E com a equipa grande eu quero dizer querer ter a bola, querer assumir o jogo, etc. E lá está. E também há 2 Benficas do ano passado, que é o Benfica de Jorge Jesus e o Benfica de Nelson Veríssimo, mas vou pegar no Nelson Veríssimo, que é o mais recente. O Benfica de Nelson Veríssimo era baixar linhas, bola para o Darwin. O que nas Champions é muito bom, porque as equipas querem assumir o jogo
e é isso que deu ao Benfica uma enorme preponderância na Liga dos Campeões e todo o mérito aí, certo? Mas para o Tugão é curto, pá. Para o Tugão é curto e daí empates e perdas de pontos contra Vizelas e Famalicão. E sabemos que, por exemplo, o Famalicão não fez uma época nada especial ano passado e foi roubar pontos ao Benfica, por exemplo. Portanto, o ano passado não era preciso ser uma equipa mega organizada para roubar pontos ao Benfica. Acho que é possível. Aliás, e essa tal estratégia também foi a estratégia que o Benfica usou contra o Sporting e Alvalade. Lá está, mais uma vez, resultou. Mérito, também de mérito do Sporting, como é óbvio, mas é isso, é diferente. Este Benfica é um Benfica muito camaleónico, digamos assim. Consegue, um pouco à imagem do que o Porto tem sido nos últimos anos. Consegue se adaptar a diferentes estilos de jogo. Sempre que tem sempre uma tendência para querer assumir o jogo na maior parte das vezes. Seja o adversário o Caldas, seja o adversário o Paris Saint-Germain. O que também surpreendeu, lá está. Então, no jogo na Luz, isso é claro. O PSG não estava preparado para lidar com uma pressão tão alta do Benfica, não estava à espera, não sabia o que fazer. Isso é 100% claro. Portanto, e lá está, e também podíamos entrar em muitos mais pontos, e também há coisas que não são perfeitas. O Benfica não é uma super equipa invencível, há coisas que podem ser exploradas, e que, por exemplo, o Caldas fez bastante bem. Sabemos que o Benfica se leva com uma pressão a Porto e na construção tem falhas. Sabemos que o Benfica em transição defensiva é fraco. Sabemos que o Benfica em transição ofensiva já se presta um bocadinho, Gil. Sabemos que o Benfica em transição ofensiva chega bem à área adversária, mas depois tem dificuldade em definir. Por acaso no Dragão isso foi corrigido porque correu bastante bem os lances, mas diz, Gil. Não, era só para dizer, para não te esticares, que nós já vamos falar também das debilidades. Pronto, mas estavas a falar de parte tática, decidi entrar por aqui um bocadinho. Mas lá está, em termos de principais diferenças, obviamente também obviamente que principais diferenças táticas também partem muito das qualidades dos jogadores que tu tens, que são dos reforços, né? E ter um meio campo, Weigl e já nem me lembro quem que era o outro do meio campo, já não sei. Ora bem, ora Tarapto ou o que seja, pronto. Qualquer um dos dois era igual. Pronto, ok. Obviamente, lá está, o Weigl sempre foi bom jogador pelo Benfica, mas ter o Tarapto ao meio ao lado é diferente de uma dupla com Florentino e Enzo, que para mim são só os dois melhores jogadores do Benfica. São esses dois. Pronto, os mais decisivos são os dois do meio campo. E lá está, é a minha opinião, e eu acho que é um pouco por aí. Mas também aquela mobilidade entre os três ali da linha média, do João Mário, do Rafa, do Neres quando joga, do Austin um bocadinho mais atrás quando joga, blá blá blá. São tudo nuances táticas muito diferentes de qualquer coisa que o Benfica tinha o ano passado. E acho que passa um pouco por aí. Rocha, fala também um bocadinho do que achas que mudou do Benfica do ano passado para este e pronto, as nuances principais. Acho que, sinceramente, o que acaba por fazer mais a diferença é o meio-campo, é o cérebro do Benfica, e a chegada de Enzo e a reintegração de Florentino acabam por ser das melhores decisões que o Roger Schmidt tomou esta época. Se calhar também se pode abordar um pouco a recuperação que fez do Grimaldi e do Rafa, que se pode dizer que o ano passado estavam no mínimo desmotivados, principalmente ali no fim da época, e que isso acaba também por ser importante, porque o Grimaldi já está no Benfica há bastantes anos e já se falou várias vezes em dar o salto para clubes maiores, seja é um jogador de grande qualidade. E o Rafa também, que agora ainda recentemente se retirou da seleção, supostamente para se focar no Benfica, e portanto essa recuperação do jogador também é muito importante. Mas para mim é o que digo, a maior diferença do Benfica do ano passado para este é o meio campo. O Enzo até agora para mim é o melhor jogador do campeonato, e o Florentino está a ser muito bem utilizado pelo Roger Schmidt, e acho que já o deveria ter sido mais cedo. Porque era daqueles jogadores que mesmo na seleção sub-21 não enganavam a sua qualidade, e acho que até foi mais com o Jorge Jesus que ele não foi utilizado, mais por embirrar com ele do que por outra coisa. Portanto, eu acho que o Roger Schmidt acabou por tomar boas decisões em reintegrá-los. Quanto a nuances mais táticas, acho que o Benfica é uma equipa muito móvel,
os jogadores, os alas do Benfica, não são alas. O João Mário, mais neste jogo do Porto, por exemplo, quando joga Neres, aí sim, um, o João Mário acaba por ser médio, vem muito para o meio, o Ausnes também. E portanto existe ali muito espaço para o Bá e para o Grimaldo atacarem as alas, um, e depois muitas vezes com o Enzo ou o Florentino descerem um pouco para ajudar os centrais a construir. O Rafa e o Gonçalo Ramos muito móveis no ataque, principalmente o Rafa, que pode acabar em ambas as alas e jogar atrás do Gonçalo Ramos. Acaba por ser muito isso. Quando o Neres joga, aí acho que já há mais um extremo fixo, digamos assim. Era o mesmo ano passado com o Luís Dias e o Otávio. O Otávio a jogar numa ala, Luís Dias noutra. O Otávio vinha muito para o meio, e Luís Dias, esse sim, ficava encostado na linha. Ou até mesmo agora com o Galeno. Acho que o Porto nesse aspecto acaba por ser de certa forma parecido, um, embora as diferenças calhar um pouco nos dois jogadores do ataque, com o Gonçalo Ramos e o Rafa, porque o Taremi e a Evanilson acabam por ser jogadores mais fixos, embora tenham aprendido a ser móveis com o Sérgio Conceição. Mas de resto, esse aspecto de no meio campo, um dos quatro jogadores ser mais médio e o outro ser mais extremo, acho que acaba por permitir à equipa, e o Roger Schmidt está a fazer isso muito bem, um, ter essa ter muitas opções, ou seja, não ser uma equipa de aspectos táticos muito físicos, e estáveis. Portanto, acho que para mim as equipas que jogam mais e melhor futebol são as equipas que têm maior liberdade no ataque. E acho que é isso que o Benfica está a conseguir fazer muito bem esta época. Certo, concordo basicamente com quase tudo o que vocês dois disseram. Acho que o que mais mudou este ano foi com a vinda do Roger Schmidt virem ideias totalmente diferentes, as ideias de pressão, de estar sempre virado para o ataque, para a baliza contrária. Essencialmente mudou o pivô de meio campo, como é óbvio, o Florentino está em todo o lado, é excelente defensivamente e também consegue distribuir bem para a frente. O Enzo é um construtor de jogo, também remata muito bem. Pronto, também é raçudo, corta muitos lances. Portanto, é um meio campo que se completa, bastante forte. Lá está, eu acho que o Benfica, ele próprio tem sofrido uma grande evolução desde o início, desde os jogos das pré-eliminatórias até ao que vemos hoje. Acho que o Benfica, nessa altura do início mesmo da temporada, era um Benfica muito mais pressionante, muito mais em cima da área do adversário. E que eu acho que se tem visto uma certa evolução no sentido de a pressão já não é tão alta logo à saída da equipa contrária. Acho que é uma pressão ainda alta, mas não é logo no guarda-redes, ou seja, é ali pressionar só os centrais. Mas eu acho que o Benfica tem demonstrado tem evoluído muito no sentido de trocas posicionais na frente, de nuances como por exemplo quando entra o Auschwitz, que muda totalmente. O Rafa, antes ficava muito atrás do Gonçalo Ramos, agora vai para as alas, fica no meio, vem para o meio campo. O próprio Auschwitz tanto está na ala como às tantas já está na outra. O João Mário vem para o meio, mas também pode ir à linha. Eu acho que os jogadores têm evoluído muito no sentido de praticar um jogo mais fluido e menos agarrado às suas posições. Acho que tem sido uma evolução mesmo dentro da época do Benfica. Pronto, passamos agora às fraquezas do Benfica, às principais debilidades, se quisermos chamar assim. Rocha, começo por ti agora. Bem, eu acho que as debilidades acabam por depender mais das equipas contra quem o Benfica joga do que propriamente da equipa individual em si, digamos assim. Tal como o Blanco estava a dizer e como vimos neste jogo, uma equipa que pressiona alto e que condiciona o Benfica no momento da saída, o Benfica acaba por ter problemas, principalmente porque lá está, como os seus alas sobem bastante, tanto o Otamendi como o António Silva ficam um pouco tremidos ali na saída a jogar, e principalmente com uma pressão, com quatro jogadores
que condicionem um deles a condicionar os dois centrais e o resto a todas as linhas de passe que eles acabam por ter, o Benfica acaba por ter muitas dificuldades a sair a jogar aí. Por isso é que também acho que o Benfica, por exemplo, com grandes equipas, com as Juventus acho que isto não se aplica tanto, mas com o PSG acho que sim. Com grandes equipas como essas, em que os jogadores do ataque não são tanto jogadores de pressionar, como o Messi, o Neymar e o Mbappé, têm outras características e são mais requisitados para o ataque do que propriamente para a defesa, o Benfica acaba por não ter tantas dificuldades, e o seu momento menos bom do jogo acaba por se tornar mais fácil e acaba por quase não existir, porque acaba por haver muita. um, os jogadores deste nível acabam por dar muita permissão, à defesa do Benfica para sair a jogar. E portanto, a partir desse momento para a frente, o Benfica acaba por ser muito bom com as combinações do Enzo e do Florentino, com os jogadores do ataque. E portanto, eu acho que essa deve ser das únicas debilidades que o Benfica tem ao momento da construção contra equipas que saibam pressionar. De resto, acho que o Benfica é uma equipa muito completa. Certo, e já agora falo já dessa tua ideia. É perfeitamente verdade. Eu vi dos poucos jogos em que este ano o Benfica é pressionado logo à saída. Por exemplo, a Juventus fez isso no início do jogo e se calhar por isso também marcou um golo. O Porto, obviamente, mas o Porto já sabe que é diferente, é no Dragão, é com aquela raça toda. Claro que é difícil para qualquer equipa sair a jogar. O Vizela também fez isso e o Benfica teve dificuldades. Portanto, das poucas equipas que. E o Caldas, depois estava a esquecer do Caldas também, que fez isso muito bem no início, pressão muito alta, que até me fiquei admirado, mas condicionou muito bem o Benfica. Acho que quando as equipas fazem pressão bastante alta, o Benfica tem alguma dificuldade em sair. Acho que é uma coisa que ainda tem de ser trabalhada e melhorada, mas que, como é óbvio, pode ser evoluída. Blanco, fraquezas que tu também notas neste Benfica? Pronto, já tinha falado um pouco delas há bocado. É um pouco essa questão da construção, concordo. Discordo até quando dizem que o Benfica é uma equipa completa. Obviamente temos de ter aqui algum grau de complexidade na forma de como se aborda os 5 momentos do jogo, senão o Benfica não tinha 28 pontos em 10 jornadas. Claro que sim. Só que acho, por exemplo, que o Porto é uma equipa mais completa do que o Benfica nos vários momentos do jogo. Só que o Benfica, naqueles em que é bom, organização ofensiva, organização defensiva, bolas paradas, principalmente estes três, raramente falha. É essa a questão. Pronto. O que depois mascara um pouco os erros nessa tal questão da saída a jogar, ou nessa tal questão da organização ofensiva no primeiro terço do terreno, na questão de às vezes faltar definição nas transições ofensivas, haver algumas organizações das transições defensivas. Foi assim que o Benfica levou os 2 golos do Rio Ave a jogar em casa, por exemplo. Está bem que um deles é um do Guga que inventa o gol sozinho, mas o espaço nasce numa transição defensiva, lá está. E acho que é um pouco por aí. Eu acho que os bons do Benfica apagam muito dos maus, escondem muito dos maus, e isso também aí é mérito do treinador por conseguir fazer com que essas debilidades não se notem tanto. Certo. Se quiserem agora nomear alguns dos jogadores que estão em melhor forma do Benfica no início da temporada, Rocha. Melhor forma, acho que acabámos por já tocar neles, tendo a acabar por ser, começando da defesa para o ataque, António Silva, que se começa por mostrar esta época, e já cimentou o seu lugar no 11 inicial. Veremos agora se com o Lucas Veríssimo, quando ele voltar, que acho que até já anda a jogar na equipa B, quando ele voltar, se vai conseguir roubar o lugar a algum dos centrais, ou se o Roger Schmidt vai optar por continuar com o Otamendi e António Silva, mas é claramente um dos destaques desta época. O meio-campo, no geral, Enzo e Florentino, como já disse, para mim o Enzo até agora é o melhor jogador do campeonato. E foi a melhor contratação que o Benfica fez esta época, sem dúvida alguma. Acaba por ser também 2 destaques, e depois o Rafa, que acaba mais pela diferença do ano passado do que propriamente do que anda a jogar. Acho que ele já nos mostrou que tinha esta qualidade, mas a comparar com o ano passado acaba por melhorar bastante, e portanto acabam por ser esses 4. Certo, Blanco, os teus destaques também de jogadores, de melhor forma.
Pronto, destacando aqui alguns jogadores, são um pouco os de sempre. Se tivesse a fazer um top 3, era Enzo, Florentino e David Neres, por exemplo. António Silva também destacar, obviamente, é muito complicado, a miúda da idade dele, que não tinha jogos como profissional, assumir-se assim, na equipa do Benfica, já tendo feito jogos contra os Juventus, já tendo feito jogos contra a PSG, e estando bem todos, obviamente que surge um erro ou outro, mas isso faz parte do crescimento e não vale a pena queimar o miúdo por aí. Também não vale a pena começar já a beatificá-lo em tudo o que seja jornal, porque isso só prejudica o miúdo, portanto acho que também não faz grande sentido. E pronto, e também antecipando um pouco aquilo que tu nos vais perguntar a seguir, que jogador é que ele levaria para o Sporting, não contando com o cheat code do Enzo, né? Tendo em conta as necessidades do Sporting. Eu acho que o Blanco levava o João Mário, mas isso. Sim, as saudades que eu tenho quando ele parava os contra-ataques do Sporting. Bem, continuando. Tendo em conta as necessidades do Sporting, se calhar um central até seria o que faria mais sentido. E nesse sentido, num bom dia, voltando à forma em que estava, seria Lucas Veríssimo, atualmente António Silva. Mas, tendo em conta que eu adoro ver o Florentino jogar, seria Florentino. Certo, pronto, já te entusiasmaste e já respondeste à minha próxima pergunta, não há problema. Pronto, eu ainda vou destacar os jogadores que eu acho que estão na melhor forma, que o Vlaco Dimos, acho que tem evoluído muito, especialmente no jogo de pés. Nota-se que ele melhorou já bastante com o Roger Schmidt em relação às últimas épocas. Acho que isso aí é bastante notório, portanto vou falar no Vlaco Dimos. O Grimaldo também, apesar de em muitos jogos ser discreto, ele faz jogos, não comete quase erros, faz jogos sempre certinhos, em alguns jogos evidencia-se, dá assistências, faz golos, portanto também acho que está a fazer um bom início de temporada. O Florentino e o Enzo, pronto, isso aí é um bocado óbvio, vocês já falaram também. O Rafa, também porque evoluiu muito com o Roger Schmidt, até no sentido de já não ter uma posição fixa. Antes o Rafa era extremo, agora não sei o que é o Rafa. Pode jogar em qualquer uma daquelas posições, extremo, atrás do avançado, até se calhar avançado poderia jogar, como é óbvio, não para ficar na área, mas num estilo de avançado móvel. E o David Neres também está a fazer um excelente início de temporada. Várias assistências, acho que já leva 6 assistências, 5 golos, portanto também está, mesmo quando está lesionado, mesmo tirando esses jogos, ele já leva excelentes números, portanto é notória a importância do David Neres até agora na temporada do Benfica. Mas pergunto então, Rocha, se pudesse escolher um jogador do Benfica que está no plantel qualquer um para levar para o Porto, qual é que seria? E não podes escolher o Enzo. O Enzo é batota. Imagina, não quero ser mau, mas só levaria o Enzo. De todas as outras posições, o único que eu ponderaria pela qualidade e não pelo jogador, ou seja, seria o Grimaldo, mas tendo em conta também algumas coisas que ele já mostrou da parte profissional do ano passado, prefiro o Zaidu, que mesmo não tendo muita técnica, é dos jogadores mais trabalhadores do Porto. E portanto, de todos os outros, acho que não acabaria por levar nenhum. Mesmo os destaques que eu dei, fora, como já disse, o Enzo, António Silva e Florentino, não consigo trocar nem Uribe nem qualquer outro médio, e que seria mais Uribe para mim, e já sabem, é um dos melhores jogadores do Porto e dos jogadores mais underrated do Porto, é um trabalhador impressionante, e portanto não levaria o Florentino. E o António Silva, que mesmo sendo um destaque, acho que ainda não é merecedor de um lugar no 11 inicial deste Porto. E portanto, o único que levaria era mesmo o Enzo para fazer parceria com o Uribe. Pergunto só uma coisa, preferias o Fábio Cardoso ao António Silva? Nesta fase, sim, o Fábio Cardoso tem a jogar. E aliás, estamos aqui a falar de Fábio Cardoso, o Pepe está lesionado, se não era o Pepe o titular. Certo. Pronto, mas queria só saber com o Fábio Cardoso. Eu tenho muita dificuldade em trocar jogadores do Porto por jogadores de outros clubes.
É difícil, mas obviamente os jogadores que andem a jogar bem, por exemplo, o Zaidu há uns tempos em que andava a comprometer bastante, ou se fosse o Vendel o titular, eu troco o Vendel por qualquer lateral esquerdo do mundo. Agora, o Zaidu, pronto, é um caso à parte. Certo, eu entendo o que é que tu dizes. Por exemplo, se me tivessem a perguntar ao contrário, eu também se calhar traria o Taremi e o Otávio para o Benfica, apesar de eu não gostar de nenhum dos dois, Uhum. pelo que fazem em campo, não é? Por serem do Porto, mas traria os dois para o Benfica. Mas pronto, não é isso que está aqui em causa. Portanto, vamos avançar para as rúbricas. Portanto, força. Querem deixar sempre a mim para o Blanco, não é? Blanco, força, teu Obrigado, facto. Rocha. Bem, e hoje, o facto, ou podem interpretar que não há facto, ou podem interpretar que o facto é bastante negativo. Porque é preciso falarmos aqui de uma coisa, não tem nada a ver com o tema, tem a ver com o que aconteceu ontem no Sporting Casa Pia, e o facto é que a polícia entrou à bastonada em tudo o que via num estádio de futebol em Portugal na primeira divisão. O que, epá, é chato, né? Este abuso de poder de quem devia manter a ordem é sempre chato. Escrevi sobre isso para a newsletter num texto que até está a correr bastante bem em termos de números, mas os números neste sentido não interessam. O que interessa é que a mensagem passe de que aquilo que aconteceu em Alvalade e que se acontecesse num estádio qualquer era repugnável também, como é óbvio. Não pode acontecer num país de primeiro, de segundo ou terceiro mundo em circunstância nenhuma. Nenhuma. Portanto, o facto é um bocadinho pior, mas é para ver se certa malta abre os olhos. Não quero entrar aqui por coisas de que se certa malta do Sporting até pediu para força de intervenção ir lá. Não é este o espaço para isso. Para isso podem ouvir-me no Leoncast. Portanto, Rocha, o teu momento cultural. Bem, para recomendação, tenho aqui um livro do Luís Mateus, que fala sobre o Campeonato do Mundo, que também é apropriado, tendo em conta que estamos a cerca de um mês, acho que começa a dia 21 de novembro, portanto, um mês do próximo Mundial. E este é um livro que basicamente tem muitas histórias sobre os vários anos, sobre os jogadores, treinadores que revolucionaram e que mudaram de certa forma a forma como se olhava para esta competição. E depois assim um ajuntar de todos os resultados e melhores marcadores da história do Campeonato do Mundo. Acaba sempre por ser aquele. Olha, o Blanco arranjaria aqui muitos factos de certeza. Portanto, é essa a motivação para lerem. Gil, o teu comentário semanal. Certo, esta semana vou trazer um comentário que é bastante apropriado para o tema. Foi o Roger Schmidt a comentar depois da vitória do Benfica sobre o Porto, em que ele diz: não é decisivo, mas é uma afirmação. E eu vou falar rapidamente sobre as duas partes da frase. Obviamente não é decisivo porque o Porto vai continuar a pressionar, a ganhar jogos, a lutar até ao fim, como é óbvio, nem estou à espera de outra coisa. Como o Sérgio Conceição disse no final, na sua conferência, e até o Braga e o Sporting ainda estão, pronto, ainda jogam, não deixaram de jogar, portanto é sempre preciso ter cuidado, apesar de já estarem mais distantes. E depois a segunda parte, de facto foi uma afirmação, porque o Benfica ganhou com esta vez 5 vezes nos últimos 40 anos na casa do Porto, portanto obviamente é um facto relevante e é algo importante. E aproveito também aqui para deixar uma mensagem aos comentaristas que dizem que o Benfica ainda não apanhou um teste a sério, portanto ainda estamos à espera desse teste a sério por esta temporada. Pronto, hoje ficamos por aqui. Obrigado a todos por terem ouvido o nosso podcast. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever, de dar like para nos dar força também. E é isto. Um abraço e até para a semana. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!